Pronto, a partir de agora a aula está sendo gravada. Voltar aqui para a tela cheia. Opa, perdi. Pronto. Ok, então na aula de hoje a gente continua falando de limites de sequências. Vamos ver alguns teoremas que também servem para calcular limites, além daqueles que a gente viu na aula passada, né, que são propriedades operatórias dos limites. E o que mais? E aquela coisa de você calcular limite de f de AN, né? Função aplicada em sequência. Limite da composta, basicamente. Nós vimos isso e vimos aqueles limite da soma, soma dos limites, limite do produto, produto dos limites, pronto. Além desses teoremas de propriedades operatórias e tal que a gente viu na aula passada, vamos ver agora teorema do confronto para sequências, subsequências e limites. Tem alguns teoremas sobre subsequências também para calcular limites. Aí, subsequências é um assunto que eu estou explicando na aula 2.4, que eu estou terminando de editar, né? Hoje, agora há pouco, eu estava gravando uns remendos para fazer nessa aula, que preciso corrigir algumas coisas que eu tinha gravado, aí vou fazer essa edição hoje e tentar, sem falta, hoje, postar essa aula 2.4 que vai estar explicando a ideia de subsequência. Então, isso vai dificultar um pouco a aula de hoje, porque agora sim eu vou precisar de coisa que eu não tinha explicado em vídeo. Embora os slides estejam disponíveis aí, todos para vocês, pelo menos até a aula 7, desde o início, já estão disponíveis. Mas eu vou tentar aqui dar um resumo para a gente poder acompanhar esse assunto. Aí depois vem alguns teoremas como uma sequência limitada superiormente e crescente é convergente, né? Esse tipo de coisa vai estar aqui na seção 3, critério da limitação e monotonicidade. Depois vem critério da comparação para sequências, que muita gente usa, quer dizer, muita gente confunde isso com o critério de comparação para séries, que a gente vai ver depois, e progressões geométricas, que é um assunto que vocês estudam também no ensino médio. Bom, então vamos começar aqui com o teorema do confronto. O que é que o teorema do confronto diz? O teorema do confronto para sequências é a mesma ideia do teorema do confronto para funções que vocês estudam em cálculo 1. Diz o seguinte: se você tem três sequências AN, BN e CN, que estão relacionadas desta forma, que AN menor que ou igual a BN menor que ou igual a CN, pelo menos para todo n suficientemente grande, e se as sequências nas extremidades, que são essas duas, AN e CN, tem um mesmo limite L, que pode ser finito ou infinito, por isso eu estou indicando aqui R barra, né? L pertencente a R barra, o que significa que L é um número real ou menos infinito ou mais infinito. Então, se a N e Cn tem o mesmo limite L, que pode ser finito ou infinito, isso vai forçar a sequência Bn, que é essa aqui que está no meio, a ter o mesmo limite L, conforme eu estou indicando aqui nessas figuras. Ó, aqui eu tenho três sequências, né? Uma embaixo, uma em cima e uma no meio. Se as sequências de baixo e de cima forem tendendo ao mesmo limite, isso vai fazer com que a do meio tenda também a esse mesmo limite. Ou seja, é o famoso sanduíche, né? A sequência do meio aí está sendo esmagada por baixo e por cima pelas outras duas. E isso força a sequência do meio a ter o mesmo limite L. Está aqui o enunciado completo, né? É basicamente a mesma coisa que eu tinha dito antes. E a demonstração. Como exercício, eu estou pedindo para você refazer a prova do teorema, tratando os casos L igual a menos infinito, L igual a L pertencente aos reais e L igual a mais infinito separadamente, mas esse é um exercício que só faça se você já tiver feito todos os outros. Esses exercícios do tipo refaça a prova ou prove que, a não ser que eu diga que é importante,
considere que é um exercício assim mais assim opcional para quem já está sabendo tudo do assunto e quer saber um pouco mais. Bom, exemplo 1. Aqui eu tenho 3 sequências, AN, BN, CN, e essas sequências exibem um comportamento descrito no teorema do confronto, que é, elas obedecem esta relação, a n menor que ou igual a bn menor que ou igual a cn, para todo natural a partir de 2. Além disso, é fácil ver que os limites de an e de cn são iguais. Essas sequências an e bn tendem a 1. E a sequência bn, já que ela passa no meio, né, ela fica entre an e cn, ela vai ter também o mesmo limite. Aí como é que eu sei que essa sequência aqui realmente satisfaz estas desigualdades, né? A sequência bn está realmente no meio entre a n e cn. Basta perceber que esse seno aqui está entre -1 e 1. Se ele for -1, então -1 vezes essa fração aqui somada com a outra vai dar o quê? Vai dar a n, né? Ó, -1 multiplicando esta fração, isso vai fazer com que a ordem aqui dessa subtração seja invertida, fique a n menos cn. Aí quando eu somar a n mais cn com a n menos cn, eu cancelo cn e no lugar de an eu fico com 2an. Isso dividido por 2. Então 2an sobre 2 é an. Ou seja, quando esse seno aqui é -1, essa expressão se transforma em an. E quando o seno for 1, analogamente, você verifica que essa expressão é igual a cn. Ou seja, o valor máximo, vamos dizer assim, não é exatamente isso, mas é como se fosse o supremo, ao invés de máximo, é o supremo. O supremo do conjunto dos valores de Bn é o supremo, conhecido como supremo do conjunto dos valores de Cn. E o ínfimo do conjunto dos valores de Bn é o ínfimo do conjunto dos valores de An, que é o limite, na verdade, de An. Bom, então tá aqui a ilustração das 3 sequências. Eu estou dando um zoom aqui, ó, para você ver. An, essa em vermelho, passando por baixo. Cn é em azul, passando por cima. E Bn está aqui no meio, oscilando. Então, conforme An e Cn se aproximam do limite 1, isso faz com que a sequência Bn tenha esse mesmo limite também. Aqui tem exercícios. Pronto. Em seguida, nós temos um lema que de vez em quando quebra um galho. Ele é útil para calcular alguns limites de sequências que mudam de sinal. Quando uma sequência muda de sinal, você pode simplificar o limite dela usando o módulo, desde que esse limite seja zero. Ou seja, se for verdade que essa sequência tende a zero, então o módulo dela vai tender a zero. E vice-versa. Se o módulo dela tende a zero, então a sequência, que pode não ser positiva, pode não ser negativa, mas pode ter o sinal alternante, essa sequência vai ser também uma sequência com limite zero, desde que o módulo dela tenha limite zero. Essa equivalência só vale para zero. Se tiver outro número aqui no lugar de zero, isso não vale. Por exemplo, limite do módulo de AN igual a 1. Isso significa que o limite de AN é igual a 1? Não. Não necessariamente. Mas com zero você pode fazer isso. Você pode colocar o módulo no limite ou tirar esse módulo. Exemplo. Calcule limite de -1 elevado a n sobre n. Isso é uma sequência que fica alternando de sinal, né? Menos, mais, menos, mais, menos, mais, por causa desse -1 elevado a n. Você pode suspeitar que o limite seja zero, porque, afinal de contas, em cima você tem uma parcela que ou é um fator que ou é 1 ou é -1, e embaixo, esse n aí no denominador faz com que o módulo da sequência seja cada vez mais próximo de zero. Faz suspeitar que o limite seja zero. Como é que eu faço para confirmar isso?
posso usar exatamente esse lema aqui, que diz que se for realmente zero o limite daquela sequência, basta eu confirmar isso colocando o módulo na sequência e mostrando que a sequência em módulo tende a zero. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Ao invés de calcular o limite da sequência da forma como foi dada, eu coloco o módulo nela. Quando eu coloco o módulo, ela se transforma em 1 sobre n. E aí a gente já viu na aula 3, no início da aula 3, ou seja, na parte que não foi dada de forma síncrona, foi dada de forma assíncrona. Eu postei ontem à noite, não sei se já era madrugada, postei o vídeo do início da aula 3, né? Provando que o limite de 1 sobre n é igual a zero. Então, se eu colocar o módulo nessa sequência, ela fica 1 sobre n, que tende a zero. Logo, a sequência dada também tende a zero. E aqui tem mais um exercício parecido com esse exemplo. Outro exemplo. Suponha que você queira avaliar o limite desta sequência aqui. Menos 3 elevado a n dividido por n fatorial. Você pode suspeitar que essa sequência tende a zero também. Apesar de o numerador em módulo crescer indefinidamente, esse menos 3 elevado a n, aí ele, em módulo ele cresce indefinidamente. O sinal fica alternando, mas o módulo fica crescendo muito rapidamente, de maneira exponencial. Mas o fatorial é mais rápido do que a exponencial. Então, termina que o denominador faz com que a sequência tenda a zero. Mas como é que eu confirmo isso de maneira mais rigorosa? Eu posso usar aquele lema que diz que, se for realmente verdade que essa sequência tende a zero, eu posso confirmar isso colocando o módulo nela e mostrando que ela, dentro do módulo, converge para zero. Então, eu vou colocar aqui o módulo, coloquei o módulo nela, ela se transforma em quem? Esse módulo faz com que esse sinal de menos aqui no menos 3 seja desnecessário. Ele vai sumir esse sinal e vai ficar assim: 3 elevado a n sobre n fatorial. Essa sequência converge para zero? Sim, e é isto o que eu estou confirmando aqui embaixo. Vamos ver aqui. Ó. 3 elevado a n sobre n fatorial. Eu posso escrever isso da seguinte maneira. O 3 elevado a n lá em cima é 3 vezes 3 vezes 3, etc., n vezes. Está aqui. E o n fatorial, que eu estou mostrando no denominador, é n vezes n menos 1 vezes, etc., 4, 3, 2, 1. Pronto. Então, eu tenho n fatores aqui, na verdade, n mais 1 fatores aqui embaixo. Não, só é n mesmo. N fatores aqui embaixo e n fatores lá em cima. Eu posso enxergar essa expressão que eu obtive como sendo um produto de frações. A fração 3 sobre 1, multiplicando a fração 3 sobre 2, multiplicando a fração 3 sobre 3, multiplicando a fração 3 sobre 4, etc. E uma parte aqui intermediária desse produto de frações, você pode notar que é menor que 1. Você tem aqui, ó, 3 quartos é menor que 1. Mais à esquerda apareceria 3 quintos, depois 3 sextos. Todas essas frações aqui nessa parte intermediária são frações menores que 1. Até 3 sobre n menos 1. Para n suficientemente grande, você pode supor que 3 sobre n menos 1 é menor que 1 também. Digamos, para n a partir de 5, né? Para n a partir de 5, você vai ficar aqui com 5 menos 1, 4. No mínimo, isso aqui vai ser 4, esse denominador. Vai ser 4, aí 3 quartos também é menor que 1. Pronto, então essa parte toda aqui do meio é menor que 1. Isso implica que o produto dessa parte com a parte que ficou de fora
é menor do que... Não, o produto dessa parte com a parte que ficou de fora é menor do que só a parte que ficou de fora, que é esta aqui. Pronto. Então, isto é menor do que isto. É só uma consequência do fato que quando você multiplica qualquer número positivo por um número menor que 1, o resultado é menor do que aquele número positivo que você multiplicou por 1. Então você vai ficar com a expressão que você tinha no início, 3 elevado a n sobre n fatorial, é menor que 27 sobre 2n. Agora, perceba que 27 sobre 2n tende a zero, conforme n tende ao infinito. E do outro lado, a fração que você tinha também é maior que ou igual a zero. E o zero pode ser visto como a sequência constante zero. Então, você tem três sequências aqui. Uma sequência constante zero, uma sequência que é 3 elevado a n sobre n fatorial, e a outra sequência que é esta 27 sobre 2n, que tende a zero. Três sequências, sendo a primeira menor que ou igual à segunda, menor que ou igual à terceira. A primeira tende a zero, porque já é constante, igual a zero, e a terceira também tende a zero, porque 27 sobre 2n tende a zero. Isso vai fazer com que a do meio tenda a zero também pelo teorema do confronto. Então, a do meio converge para zero. E a do meio é quem? 3 elevado a n sobre n fatorial é igual ao módulo da sequência que eu tinha no início. Se o módulo da sequência tende a zero, a sequência dada tende a zero também. Portanto, limite de menos 3 elevado a n sobre n fatorial é igual a zero. Tudo bem? Outro resultado também útil é um corolário, ou seja, uma consequência imediata do teorema do confronto, que diz o seguinte: se você tem duas sequências, AN e BN, sendo que a primeira é limitada e a segunda converge para zero, então o produto dessas sequências tem limite igual a zero. Vocês devem lembrar de cálculo 1, né? Um resultado mais ou menos bem parecido com esse, praticamente a mesma coisa, que é duas funções f de x e g de x. Sendo f de x limitada e g de x tendendo a zero, o produto delas tende a zero. É basicamente isso que estamos aqui dizendo, só que para sequências. E isto é uma consequência imediata do teorema do confronto. E é fácil de ver isso. Estou mostrando aqui embaixo. Ó. Eu estou supondo que a n é limitada, né? Então, isso significa que o módulo de AN é menor do que uma constante, m. E também, claro, o módulo é claro que vai ser maior que ou igual a zero. Aí eu vou multiplicar essas desigualdades aqui pelo módulo de Bn. Aí vai ficar assim. Ó. E aqui eu aplico o teorema do confronto. O teorema do confronto vai dizer o quê? De um lado tem um zero, a sequência constante zero, que tende a zero, claro. Do outro lado eu tenho uma constante vezes o módulo de Bn. Como Bn tende a zero, né? O Bn converge para zero. Como Bn converge para zero, é claro que o módulo dela vai convergir para zero também, e isso implica que m vezes o módulo de Bn também tende a zero. Então você tem três sequências aqui, sendo que a menor e a maior convergem para o mesmo limite zero. Isso vai fazer com que a sequência do meio tenha esse mesmo limite zero, ou seja, o limite do módulo de AN/BN é zero. Eu posso tirar esse módulo aqui? Posso, por causa daquele lema que diz que uma sequência tem módulo tendendo a zero se somente se a própria sequência tende a zero. Então, com isso a gente conclui que o produto da sequência limitada com a sequência que converge para zero tem limite igual a zero. E aqui a gente vai ter mais alguns exemplos mostrando aplicações desse corolário. Uma sequência n foi dada aqui. Temos também uma sequência bn e uma sequência cn. Note que a sequência an é um produto dessas outras duas, bn e cn. Essa sequência n é um produto de menos 1 elevado a n com
essa outra aqui, 1 sobre 2 raiz de n. Enquanto que menos 1 elevado a n é limitada, por que é limitada? Porque em módulo, o módulo dessa constante é 1, e 1 é uma constante. O módulo dessa sequência, não é uma constante. O módulo dessa sequência é 1, que é uma constante. Essa coisa de limitação está sendo explicada na aula 2. Então, quem não viu ainda o vídeo, os vídeos da aula 2, veja lá que eu estou explicando limitação de sequências. Aí, uma das formas de você ver que uma sequência é limitada é colocar um módulo dela na sequência. Se esse módulo for sempre menor que uma constante positiva, ou menor ou igual, sempre menor que ou igual a uma constante positiva, então a sequência é limitada. Por isso que menos 1 elevado a n é limitado, porque você põe o módulo, fica 1. 1 já é uma constante já. Então, a sequência menos 1 elevado a n é limitada. E a sequência Cn converge para zero. Isso é fácil de ver, porque o denominador você está vendo aqui que vai para o mais infinito. Todo mundo sabe que raiz de n, quando n tende a mais infinito, vai para mais infinito também. Então, 1 sobre mais infinito é zero, essa sequência Cn converge para zero. Agora, é claro, eu posso justificar isso mais formalmente, né? Se você quiser uma justificativa mais formal de que essa sequência Cn converge para zero, aplique aquele resultado que a gente estava vendo na aula passada, de função aplicada em sequência. A função aqui pode ser a função 1 sobre 2 raiz de x. Chame f de x. Chama essa função de f de x. F de x igual a 1 sobre 2 raiz de x. Aplique essa função na sequência n. E aí, aquele teorema que a gente estava vendo na aula passada, do limite de f de a n, vai me dizer que o limite dessa sequência aqui é f, a função f, aplicada no limite de n. Ou seja, é f aplicada em mais infinito. Aí você transforma o limite da sequência no limite da função. E aí aplica cálculo 1, que vai dizer que o limite da função é zero. Exemplo 5 aqui, os próximos exemplos vão ser sempre assim, ó. Uma sequência dada, onde você deve identificar uma parte limitada e outra parte que tende a zero. A parte limitada é seno de 2n, porque seno a gente sabe que é uma coisa que está entre menos 1 e 1. Então é limitada. Essa é outra forma de ver também uma sequência limitada. Uma sequência limitada é uma sequência que está que é maior que ou igual a uma constante e menor que ou igual a outra constante, para todo n no domínio da sequência. Então, isso acontece com essa sequência seno de 2n. E a outra sequência, que está multiplicando a primeira, é esta 1 sobre a soma de 1 com raiz de n. Essa outra sequência tende a zero. Aí o produto delas, da sequência limitada e da que tende a zero, também vai tender a zero. Aqui, outra, para a gente identificar a parte limitada e parte que tende a zero. Xn é esta sequência aqui. É maiorzinha. O que é que a gente pode... Quais são os fatores que a gente pode identificar aí como sendo fatores limitados? Menos 1 elevado a n. A gente sabe que é uma sequência limitada, a gente acabou de ver isso. Seno de 2n. Seno de 2n também, limitada. Arco tangente de 3n também. Nós comentamos na aula passada que arco tangente é um valor entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então também é limitado. Pronto, então esses três últimos fatores aqui são limitados. E o resto? Esses dois aqui tendem a zero. Isso aqui é basicamente 1 mais raiz de n dividido por 2 elevado a n. Você pode verificar que isso aí tende a zero. Pode, acho que vai por L'Hopital isso aí. L'Hopital. Logo, o produto, né, tende a zero. Ou seja, essa sequência xn todinha aqui tende a zero. Veja que é fácil, né? Se você percebe a possibilidade de aplicar aquele corolário do teorema do confronto, que é esse de sequência limitada e sequência que tende a zero, é fácil. Você olha para a sequência, se identificar a parte limitada e parte que tende a zero, resolve sem fazer conta, né? Pronto, dá zero. Mas às vezes você não para pensar, né?
A sequência aparece, vê uma sequência grande como essa aqui, ó, na hora de estar lá resolvendo exercícios ou fazendo a prova, vê uma sequência grande como essa, se assusta logo, pronto, não sei para onde vai. Mas, se lembrar do teorema, do corolário aí do teorema do confronto, resolve fácil. Próxima sequência, cosseno ao quadrado de n sobre 2 elevado a n. Aqui a gente vê facilmente que a parte limitada é esse cosseno ao quadrado de n, e 1 sobre 2 elevado a n tende a zero. Então, o produto das partes limitada e que tende a zero também vai tender a zero. No caso, o cosseno ao quadrado continua sendo uma sequência limitada, porque agora está entre 0 e 1. Ao invés de ser entre menos 1 e 1, como ele vê ao quadrado, fica sendo entre 0 e 1. Ah, sim, nessa observação eu tô explicando qual é exatamente a utilidade daquele corolário do teorema do confronto, porque tem gente que confunde aquilo com o limite do produto igual ao produto dos limites, né? Se eu sei que o limite do produto é igual ao produto dos limites, para que serve então estes, aquele corolário que estávamos aplicando nestes exemplos aqui? Eu não poderia fazer simplesmente, o limite desse aqui é zero. E o limite da outra parte nem interessa, porque eu sei que o primeiro é zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Por que eu não posso fazer isso? É isso que eu estou explicando nessa observação. Você não pode fazer aquilo, porque essa coisa de dizer que o limite produto é o produto dos limites, eu comentei isso na aula passada. Só pode fazer isso quando ambos os limites existirem e, além disso, o produto entre eles estiver bem definido. Então, aqui, por exemplo, a primeira parte tende a zero, então não preciso nem ver a segunda, que eu já sei que zero vezes qualquer coisa é zero. Não é assim. O limite da segunda parte é que não existe. Aí você não pode fazer o limite do produto é igual ao produto dos limites da primeira parte e da segunda parte. Não pode, porque o limite da segunda parte não existe. É por isso que é importante usar este corolário aqui. Eu chamo esse corolário de corolário do teorema do confronto. Aí tem gente que chama logo de teorema do confronto. Para mim são coisas diferentes. Teorema do confronto diz uma coisa e corolário diz outra. Mais uma proposição aqui. Agora a gente entra na parte de subsequência. Subsequência e limite. Deixa eu voltar lá no chat para ver se está tudo ok. Alguém tem dúvida? Não? Ó, esse tempo aqui de aula, 28 minutos, se fosse aula assíncrona que eu estivesse gravando, eu ia gastar um dia inteiro para editar meia hora de gravação aqui. Vamos lá. Proposição 4. Sim, o que é uma subsequência, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma olhadinha lá no outro. Cadê? Aqui, pronto. Eu vou mostrar para vocês o slide da aula 2, onde eu explico subsequências. Só falar rapidinho de subsequência para eu poder explicar melhor aquele resultado da aula 4. O que é uma subsequência? Veja, uma subsequência. Deixa eu ver se tem um exemplo bom aqui. Pronto, ó, uma subsequência é o seguinte: é você selecionar termos numa sequência dada, pegar só aqueles termos que você selecionou, mantendo a ordem em que eles estavam originalmente na sequência dada, e com isso formar uma nova sequência. Por exemplo, eu tenho aqui a sequência de Fibonacci, que funciona assim: você começa com o zero, depois do zero vem o 1, e a partir daí você vai somando os dois anteriores para obter o termo que vem em seguida. Ou seja, 0 mais 1 é 1. 1 mais 1 é 2.
1 mais 2 é 3. 2 mais 3 é 5. Vai somando os dois anteriores para obter os termos seguintes. Então, a sequência de Fibonacci é formada por todos esses números aqui nesta ordem. O primeiro é o termo associado a um índice zero. A gente chama de Φ0. Aí depois vem o Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 e tal. Eu quero formar uma subsequência desta sequência aqui com termos pares apenas. Aí eu estou selecionando aqui os termos pares, que são estes que estão mostrados em negrito. Eu quero formar outra sequência com estes números. Aí eu estou mostrando essa outra sequência aqui embaixo. Perceba que eu estou mantendo os números selecionados na ordem em que eles estavam originalmente na sequência. O 0 vem depois do 2, que vem depois do 8, que vem depois do 34. A mesma ordem que eu tinha lá em cima. Certo? A ordem também é importante. Lembre-se que sequência não é só um conjunto de números, ou de elementos quaisquer. É um conjunto ordenado, onde você tem um primeiro elemento, um segundo elemento, um terceiro elemento, um quarto elemento, e assim por diante. Mesmo a propriedade de ser ordenado ainda não basta para ser uma sequência, né? Tem conjuntos ordenados que não são sequências. Por exemplo, o conjunto dos números reais não é uma sequência, embora seja ordenado. Enfim, então, uma subsequência é isso. É uma sequência obtida a partir de outra, por meio de uma seleção de alguns termos dessa outra sequência, que preserva a ordem em que eles estavam dispostos originalmente na sequência. Aí isso conduz a essa definição aqui, que diz que uma subsequência uma subsequência de AN é uma sequência da forma A de alfa de N, onde alfa é uma função estritamente crescente. Função estritamente crescente significa que essa função preserva a ordem. É só para isso que eu estou usando o termo estritamente crescente aqui, para dizer que essa função preserva a ordem. Qual é a ordem que ela está preservando? A ordem que ela está preservando é justamente a ordem dos termos que eu estava falando aqui. Ó. Esses termos que eu selecionei continuam na mesma ordem que eles estavam antes lá na sequência original. E quem garante isso é essa função alfa aqui, preserva a ordem dos índices. Ó. E os índices determinam a ordem dos termos. Então, depois vocês dão uma olhadinha na aula de subsequência, que eu vou postar hoje. Aí dá para entender melhor essa ideia aqui. Então, vou voltar lá na. Aqui. Voltando agora para a aula 4. Então, aqui eu vou enunciar um resultado sobre limite de subsequências. Suponha que eu tenho aqui uma sequência de números reais, que eu estou chamando de AN. Eu posso dizer o seguinte: se alguma subsequência de AN não tem limite finito, então a própria sequência AN também não tem limite finito. Isso é útil, às vezes, quando você tem uma sequência meio complicada que possui subsequências simples. Aí você pega uma dessas subsequências simples dela e percebe que essa subsequência não tem limite finito. Então, a sequência toda, a sequência mãe, também não vai ter limite finito. Eu posso também dizer o seguinte: se alguma subsequência de AN não tem limite, nem finito, nem infinito, então a sequência mãe também não tem limite, nem finito, nem infinito. E posso dizer que se duas subsequências de AN têm limites distintos, então a sequência AN não tem limite, nem finito, nem infinito. Essas três afirmações são consequências desta outra aqui. Ó. O limite de uma sequência de números reais é L, se somente se toda subsequência dela tem o mesmo limite L. Então, isto já resume tudo que eu falei aqui embaixo.
o limite de uma sequência de números, o limite de uma sequência de números reais é L, se somente se toda subsequência dela tem o mesmo limite L. Tá? A parte útil, na verdade, dessa equivalência é a parte para frente. Tem duas partes aí, porque a gente tem um se somente se, mas o que vale mesmo é para frente. Para a volta, ninguém usa, não. O que vale é se uma sequência de números reais tem um limite L, então toda subsequência dela tem o mesmo limite L. É dessa forma que a gente costuma usar, ou então pela contrapositiva dessa implicação, que seria negar a conclusão para chegar na negação da primeira parte. Ou seja, se não é verdade que toda subsequência da sequência tem o mesmo limite L, então não é verdade que essa sequência tem esse limite L. Em outras palavras, se alguma subsequência da sequência dada não tem o limite L, então a sequência dada também não tem esse limite L. É dessa forma que a gente costuma usar. Tá aqui a demonstração. E agora, exemplos. No início da aula 3, eu mostro que a sequência menos 1 elevado a n não possui limite. Eu inicialmente mostro que ela não possui limite finito e depois eu mostro também que ela não possui limite infinito. O vídeo que eu publiquei hoje já tem a demonstração, a explicação informal, na verdade, da demonstração de que menos 1 elevado a n não tem limite finito. Aí depois eu posto outro dizendo que ela também não tem limite infinito. É complicado você mostrar isso pela definição. Mas agora que a gente tem essa proposição aqui de limites de subsequências, isso é fácil de fazer. Basta notar que essa sequência menos 1 elevado a n tem duas subsequências com limites diferentes. Você tem a subsequência menos 1 e você tem a subsequência 1. Essas duas sequências aqui, sequências constantes, são subsequências desta. Como é que eu sei que elas são subsequências? Então, basicamente, nessa sequência menos 1 elevado a n, você tem menos 1, depois menos 1, depois 1. Então, tem vários termos iguais a menos 1 e vários termos iguais a 1. Isso já é um indício que a gente pode tomar subsequências aí dentro dessa sequência, sendo subsequências constantes. Uma constante igual a menos 1 e a outra constante igual a 1. Se quiser olhar mais rigorosamente a partir da definição, o que é que a definição diz de subsequência? Vamos chamar essa sequência aqui, menos 1 elevado a n, de AN. Aí lá na definição de subsequência, vai estar dizendo que uma subsequência é uma sequência da forma A de alfa de n, onde alfa é uma função estritamente crescente. Então, a subsequência pode ser construída pegando a fórmula da sequência dada e trocando a variável dela por uma expressão alfa de n. Onde tem n, eu coloco um alfa de n, sendo alfa uma função estritamente crescente. Por exemplo, considere no lugar desse n aqui, um 2n. E note que a função que transforma n em 2n é estritamente crescente. A função alfa de n igual a 2n é estritamente crescente. Aí quando eu coloco no lugar desse n aqui, um alfa de n que é igual a 2n, ela se transforma em quem? Ela se transforma em menos 1 elevado a 2n. 2n é um número par. Quando você pega menos 1 e eleva ao número par, fica 1. Então, eu estou vendo agora do ponto de vista da definição de subsequência, que realmente a sequência 1 constante é uma subsequência desta, porque pode ser obtida pela substituição dessa variável n por uma outra que é alfa de n, onde alfa é uma função estritamente crescente. Isso mostra que a função 1, a sequência 1, é uma subsequência desta. E, de maneira similar, menos 1 é também uma subsequência desta, porque agora eu vou considerar a expressão 2n mais 1. Alfa de n igual a 2n mais 1. Se você pegar essa expressão e colocar no lugar de n, então você vai ficar com menos 1 elevado a 2n mais 1. 2n mais 1 é um número ímpar. Quando você pega menos 1 e eleva a um número ímpar, o resultado é menos 1. Então, esta função, essa sequência constante, menos 1, também é uma subsequência desta, porque pode ser escrita na forma
A de alfa de n, onde a n é a sequência original e alfa de n é, no caso, 2n mais 1. Então, isso mostra que essas duas aqui são subsequências da sequência dada. E essas duas, claramente, têm limites diferentes. A primeira converge para -1, a segunda converge para 1. O que é que diz aqui, ó? O terceiro item da proposição 4. Se duas subsequências de uma mesma sequência AN têm limites distintos, então essa sequência AN não tem limite, nem finito, nem infinito. Então é muito mais fácil agora provar, né, que essa sequência -1 elevado a n não tem limite nem finito, nem infinito, se a gente usa aquela proposição de limite de subsequência. Mais uma aqui. Ó, eu estou mostrando uma sequência seno de nπ sobre 12. Como é que eu mostro que essa sequência seno de nπ sobre 12 não tem limite, nem finito, nem infinito? Basta eu notar que a sequência -1 elevado a n é uma subsequência desta. Qual é a expressão que eu coloco no lugar de n aqui para que a de alfa de n se transforme em -1 elevado a n? Eu quero colocar uma expressão alfa de n no lugar de n aqui, para que esta sequência se transforme em -1 elevado a n. Eu acho que vai ser. Será que 12n? Deixa eu ver. Seno de 0. Preciso que ela fique alternando entre -1 e 1. Qual é o seno? Qual é o seno que fica alternando entre -1 e 1? Seno de, por exemplo, seno de π sobre 2 é 1. Seno de 3π sobre 2 é -1, né? Então eu quero seno de alguma coisa da forma π sobre 2 mais 2π. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar 6 no lugar de n, fica π sobre 2, que é 1. Como é que eu faço para, a partir disso, obter um seno que seja -1? Qual é o n que eu coloco aqui para que esse seno me dê -1? Eu acho que seria um 18, né? 18 sobre 12 dá 3 meios. 3π sobre 2 é -1. Então, primeiro eu considero n igual a 6. Isso me dá um seno igual a 1. Seno de π sobre 2 é 1. Depois eu considero um seno com esse n aqui igual a 18. Isso vai fazer essa expressão ser igual a -1. Então, de 6 passou para 18. Qual é o próximo? Será que seria 30? Você vai vendo aí. Então, esses números que você coloca no lugar de n vão definir uma função alfa de n, né? E isso vai mostrar que essa sequência -1 elevado a n é uma subsequência da outra. Tá? Eu vou deixar os detalhes para você completar aí. Mostra que -1 elevado a n é uma subsequência desta outra aqui. Aí, como você já sabe que -1 elevado a n não tem limite nem finito nem infinito, então a n também não tem limite nem finito nem infinito. Agora, perceba que eu já estou usando aqui o item B, ó, da proposição 4. Se alguma subsequência de AN não tem limite, nem finito nem infinito, então a sequência AN também não tem limite, nem finito nem infinito. Então, no primeiro exemplo, eu usei o item C. No outro, eu já estou usando o item B. Agora, outra sequência interessante é a sequência que é definida por um somatório. Somatório de -1 elevado a k, com k variando de 0 até n.
Perceba que a variável da sequência é o n. O que eu vou alterar aqui, o que eu vou mudar, o que eu vou atribuir valores é o n. O k é apenas um índice mudo aqui desse somatório. Então, A0, quem é? A0 é o somatório com k variando de 0 até 0 de menos 1 elevado a k. Isso me dá apenas uma parcela, que é menos 1 elevado a 0. Menos 1 elevado a 0 é igual a 1. Então, seria a 0 igual a 1. Depois, n igual a 1. N igual a 1, eu vou ficar com a primeira parcela, que corresponde a k igual a k igual a 0. E também vou ter mais uma parcela correspondente a k igual a 1. Né? Então, menos 1 elevado a 0 mais menos 1 elevado a 1. Eu fico com 1 menos 1, que é 0. E assim eu vou calculando e percebendo que essa soma vai me dar dois resultados apenas, alternadamente. Né? Ou pode dar 0, ou pode dar 1. Vai dar 1 se n for par e vai dar 0 se n for ímpar, de acordo com o que está sendo dito aqui. Então, é importante perceber, né, que a soma de 1 com menos 1, com 1, com menos 1, com 1, com menos 1, não dá 0. Você poderia pensar que dá 0, né? 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1. Você vai pensar, eu tenho, para cada 1 nessa soma eu tenho menos 1. Então, um vai anular o outro. Vou terminar com 0 aí. Mas não é assim, porque a gente pensa na soma como sendo construída da esquerda para a direita, uma parcela de cada vez. Ó. Inicialmente eu só tenho 1. Aí acaba aí, o resultado é 1. Depois eu tenho 1 menos 1. Aí acaba aí, o resultado é 0. Depois eu tenho 1 menos 1 mais 1. Aí acaba aí, o resultado é 1. Então fica alternando entre 1, 0, 1, 0, 1, 0, os resultados dessa sequência, né? Os termos dessa sequência. Ou é 1 ou é 0. Vai ser 1 se n é par, vai ser 0 se n é ímpar. Isso é uma confusão, é um erro comum. Quando a gente for estudar séries, esse erro pode aparecer. Achar que a soma dessa expressão menos 1 elevado a k, com k variando de 0 a n, é 0. Não é. Bom, então, essa sequência, como você pode suspeitar, ela não tem limite. Ela fica alternando, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso não tem limite. Como é que eu verifico isso? Basta perceber que essa sequência vai ter duas subsequências com limites diferentes. A sequência A de 2m é uma constante, sequência constante 1, portanto, tende a 1. E a subsequência A de 2m mais 1 é outra constante 0. Então, tem um outro limite que é 0. Ou seja, eu tenho duas subsequências que possuem limites distintos. Consequentemente, a sequência que eu utilizei para produzir essas duas subsequências não tem limite, nem infinito, nem infinito. Agora, vamos prestar mais atenção aqui no fato dessas duas sequências serem realmente subsequências de AN. Por que elas são realmente subsequências de AN? A definição diz o quê? Subsequência é da forma A de alfa de N. No caso aqui, ao invés de N, eu estou usando M, mas tudo bem. O importante é que eu tenha, no lugar do N da sequência original, eu tenha uma outra expressão que define uma função estritamente crescente. A função 2m, se você pensar nessa expressão como sendo uma função que manda m em 2m, essa função é estritamente crescente. Então, essa função a de 2m é uma subsequência de AN. E da mesma forma, a função 2m mais 1 também é estritamente crescente, e isto mostra que essa sequência aqui é uma subsequência desta outra. Então, agora, eu estou utilizando qual item da proposição lá sobre limites de subsequências? Eu estou utilizando novamente o item C. Ó. Se duas subsequências de AN têm limites distintos, então AN não tem limite, nem infinito, nem infinito. É esta a conclusão que podemos dar a esta sequência AN aqui do exemplo 10. Essas
ilustrações são para o próximo exemplo aqui, o exemplo 11. O exemplo 11 é basicamente dizer o seguinte, que deixa eu ver aqui. Assim, que para verificar a convergência de uma sequência, não basta você pegar duas subsequências e mostrar que elas são convergentes. Apesar de a gente fazer isso para mostrar que a sequência não é convergente, como fizemos antes aqui, né? Pegamos duas subsequências que, no caso, tinham limites diferentes, né? Isso já mostra que a sequência original não tem limite. E também fizemos o quê? Também fizemos, teve um exemplo aqui de uma, uma subsequência que não tem limite. Isso já mostra que a sequência mãe não tem limite. Apesar de você poder fazer isso para provar que a sequência não tem limite, você não pode partir da subsequência para a sequência para mostrar que ela tem limite. E eu estou explicando isso no exemplo 11. Aqui, por exemplo, nessa figura B, nós temos uma sequência é, que possui duas subsequências. Uma com esses termos aqui mais abaixo e outra com os termos mais acima aqui. As duas subsequências são convergentes. Tanto essa quanto a outra de cima são convergentes. Isso já me permite concluir que a sequência inteira é convergente? Não. Eu não posso fazer isso. Agora, se uma dessas subsequências fosse divergente, aí sim a sequência inteira seria divergente. Agora, as duas subsequências são convergentes. Isso mostra que a sequência inteira é convergente? Não. Tá? Aí eu estou mostrando no exemplo 11 como mostrar corretamente que essa sequência de fato converge, que não é simplesmente dizer as duas subsequências convergem, então a sequência converge, não é assim. E estou mostrando também que essa outra aqui não converge, porque ela tem duas subsequências que convergem para limites diferentes. Esta subsequência aqui converge para zero e a outra converge para outro limite. Eu não sei exatamente qual é, eu acho que vai ser mais infinito. Então, uma subsequência converge para zero, a outra subsequência que converge para mais infinito. Consequentemente, a sequência inteira não tem limite, nem finito, nem infinito. Essa proposição 1, o enunciado dela parece ser um pouco complicado, mas com exemplos você entende mais fácil. É basicamente o seguinte: quando você tem duas subsequências de uma dada sequência, tais que as imagens dessas duas. Como é que eu explico? Não é a imagem da subsequência, é a imagem das funções alfa associadas a essas subsequências. Já contém o domínio da sequência inteira, então você pode dizer que se as duas subsequências tiverem o mesmo limite L, então a sequência inteira vai ter o mesmo limite L. Eu só vou utilizar, na verdade, esse resultado aqui em uma outra aula. Quando eu chegar nessa outra aula que tiver um exemplo de utilização dessa proporção, aí fica mais fácil eu explicar a partir do exemplo. Aí qualquer coisa eu volto aqui e explico. Aqui tem um exemplo. É uma sequência AN que é definida por casos, né? Ela vai ser essa expressão se n for par e vai ser essa outra se n for ímpar. A partir dessa sequência, eu posso definir duas subsequências. E as duas convergem para o mesmo limite. Eu tinha comentado agora há pouco que, em geral, você não pode afirmar que se duas subsequências têm o mesmo limite, então a sequência inteira vai ter. Isso aí, em geral, não é verdade. Mas tem um caso particular que você pode fazer esse tipo de inferência, que é justamente o caso explicado aqui nessa proposição 5. Quando as subsequências que você define possuem associadas a elas funções alfa, cuja união das imagens já contém o domínio da sequência inteira.
Aí você pode dizer que tendo essas subsequências o mesmo limite, então a sequência toda vai ter também aquele limite. Mas eu vou me abster de comentar maiores detalhes sobre esse resultado. Quando aparecer exemplos mais naturais de utilização dessa proposição, eu faço referência a ela. E aqui tem apenas uma generalização na proposição que eu acabei de mostrar. Exercícios, e aí a gente entra em outro resultado importante que relaciona limitação de sequências com monotonicidade e existência de limite, em particular convergência. Diz o seguinte: se uma sequência n é crescente e superiormente limitada, então essa sequência converge. Você pode parar aí o enunciado, ou você pode continuar para saber qual é o limite. Converge, mas converge para onde? Converge para o supremo do conjunto de todos os seus termos. Eu estou definindo supremo na aula 2.3, se eu não me engano. Aquela aula 2.3 é só para falar de limitação de conjuntos, cota inferior, cota superior, supremo, ínfimo, máximo e mínimo. Certo? E a utilidade, a função daquela aula é basicamente dar suporte a esses resultados aqui que eu estou enunciando, que envolve supremo. Eu poderia enunciar sem supremo? Poderia, mas aí eu ficaria sem saber qual é o limite. Eu só saberia que existe o limite. E às vezes é bom a pessoa saber qual é o limite da sequência, né? Se a sequência é decrescente e inferiormente limitada, então a sequência converge. Converge para onde? Converge para o ínfimo do conjunto de todos os seus termos. Consequentemente, se a sequência é monotônica e limitada, então ela converge. Aqui eu não vou poder dizer se é para o supremo ou para o ínfimo, porque eu não sei se ela é limitada superiormente ou inferiormente. E não sei também se monotônica quer dizer crescente ou decrescente. Tá? E aqui tem algumas observações quanto à utilização dessa proposição 7. Né? Você deve ter cuidado com usar as condições corretamente. Se for limitada e monotônica, então converge. Mas se for limitado, converge? Não. Me diga uma sequência que é limitada e não converge. Posso citar menos 1 elevado a n. É limitada, mas não converge, como eu já comentei aqui, né? Essa sequência não tem limite, nem finito, nem infinito. Então não converge. E da mesma forma, ser monotônica também não implica ser convergente. Me dê um exemplo de uma sequência que é monotônica e não é convergente. Posso citar essa sequência aqui, n. Ela vai ter limite mais finito, mas não é convergente. A gente diz que uma sequência é convergente quando ela tem limite finito. Então está aqui um exemplo de uma sequência monotônica que não converge. Portanto, é preciso ter essas duas condições, limitada e monotônica, para que eu possa concluir que a sequência é convergente, de acordo com o item C da proposição 7. Mas é claro que eu também posso usar os itens A e B. Aí eu estou dizendo em seguida, dessas duas condições, limitação e monotonicidade, apenas a limitação é uma condição necessária para a convergência. O que é que significa isso? Condição necessária é uma condição que é implicada. Condição necessária para a convergência significa condição que é implicada pela convergência. Ou seja, se for convergente, então é limitada. Isso é verdade? Sim. Eu estou explicando isso, deixa eu ver em qual vídeo. Se é limitada, então é convergente. É no vídeo 3.1 que eu postei ontem à noite. 3.1. Se uma sequência. Não, se é limitada, é convergente, não. Se é convergente, então é limitada. Limitação é uma condição necessária para a convergência. Ou seja, se é convergente, então é limitada. Mas não, a recíproca não vale. Se é limitada e convergente, não, como eu já expliquei aqui. Né? Estou explicando também que monotonicidade
não é uma condição necessária para convergência, ou seja, convergente não implica monotônica. Me dê um exemplo de uma sequência convergente que não é monotônica. Posso citar essa aqui, ó, menos 1 elevado a n sobre n. Ela converge para zero, como a gente já viu. É monotônica? Não, porque ela fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Monotônica, lembre-se, significa crescente ou decrescente. Também posso dizer que o que eu estou dizendo mais aqui? Não, só estou justificando isso aqui mesmo. Só estou justificando que menos 1 elevado a n sobre n não é monotônica, embora convija. Um corolário desse resultado de limitação em monotonicidade vai apenas enfraquecer as condições e enfraquecer também as conclusões da proposição 7, né? Essa aqui. Perceba que nessa proposição que acabamos de ver, ela exige que a sequência seja crescente e ela diz que converge para o supremo do conjunto dos seus termos. Na que vamos ver agora, ela enfraquece a condição de ser crescente, vai dizer apenas que é eventualmente crescente. Se eu não sei que a sequência é crescente, mas sei que ela é eventualmente crescente, o que é que eu posso afirmar? Eu ainda posso afirmar que a sequência converge. Só não vou poder dizer que converge para o supremo do conjunto de seus termos. Certo? Então, tem vantagem e tem desvantagem aí. Tem vantagem porque se aplica um número maior de sequências, né? Se aplica também a sequência que não é crescente, mas é eventualmente crescente, mas também a conclusão não é tão boa. Né? Eu só vou poder dizer que a sequência converge, não vou poder dizer que é para o supremo. Analogamente, você vai ter, se a sequência é inferiormente limitada e eventualmente decrescente, então ela converge. E se for limitada e eventualmente monotônica, então converge. Eu vou definir em seguida a cauda de uma sequência. Isso vai ser usado num resultado onde a gente vai tomar o supremo e o ínfimo da cauda de uma sequência. O que é a cauda de uma sequência? São os últimos termos dela. A partir de um dado índice, você pega dali para frente. Isso é uma cauda da sequência. Tá? Também você pode chamar de cauda da sequência o conjunto dos termos que você obtém quando olha para a sequência de um dado termo em seguida. Você pode chamar de cauda ou a subsequência, formada pelos termos desse termo para frente, ou para o conjunto dos termos dessa subsequência. Então, na verdade, este corolário aqui, que enfraqueceu as conclusões que tínhamos antes na proposição 7, pode ser reformulado da seguinte maneira: se uma sequência é limitada e eventualmente crescente, então ela converge, e agora eu posso dizer para onde? Vai convergir para o supremo de alguma cauda. Melhorou um pouquinho, só não sei que cauda é essa, mas vai existir alguma cauda lá da sequência, cujo supremo dela é o limite da sequência. E analogamente, se a sequência é limitada e eventualmente decrescente, então ela converge para o ínfimo de alguma cauda. E aqui nessa figura eu estou resumindo os resultados estudados nas últimas sessões, principalmente nesta critério da limitação e monotonicidade. Essa figura é boa para vocês estudarem, porque resume muita coisa. É praticamente como chama, diagrama conceitual, né? Tá na moda isso aí. Diagrama conceitual para fazer resumo, tal. Então, ó, uma sequência é crescente e limitada. Isso implica, claro, que ela seja crescente e limitada superiormente. Por quê? Porque ser limitada já envolve limitação dos dois lados, por cima e por baixo. Já envolve ser limitado superiormente e inferiormente. Então, essa implicação é verdadeira da mesma forma
que essa também é, ó, decrescente ilimitada implica ser decrescente e ilimitado inferiormente. Se eu posso dizer que é crescente e limitado superiormente, eu posso dizer duas coisas. Primeiro, ela é crescente e ela é... pela proposição 7, né, que a gente viu agora, crescente e limitado superiormente implica o quê? Converge. Converge para onde? Converge para o supremo. Do outro lado também, decrescente e limitado inferiormente converge. Converge para onde? Converge para o ínfimo de todos os termos. Aí aqui eu estou só também observando que ela, se é decrescente e limitada inferiormente, obviamente ela é decrescente. E se é decrescente, então é monotônica. Do outro lado, se é crescente, então é monotônica. Por quê? Monotônica é o quê? Monotônica significa crescente ou decrescente. Se for monotônica e limitada, posso dizer o quê? Posso dizer que é eventualmente monotônica e limitada. Se é eventualmente monotônica e limitada, pelo corolário 8, que a gente viu agora há pouco, converge. E assim vai, ó. Eventualmente crescente e limitado superiormente. Converge. Converge para onde? Supremo de alguma cauda. Do outro lado, eventualmente decrescente e limitado inferiormente. Converge. Converge para onde? Ínfimo de alguma cauda. Então tudo está convergindo para a condição de ser convergente aqui, ó. Tudo levando para a condição de ser convergente. Aí convergente implica o quê? Convergente implica limitado, por um resultado da aula 3.1 que eu postei recentemente. Se for convergente, então é limitado. E se for limitado, então é limitado superiormente, limitado inferiormente. Deixa eu voltar lá no chat. Dúvidas até agora? Então vamos continuar. Tem mais alguns exemplos aqui mostrando a utilização dessa ideia de limitado superiormente e crescente, né? Implica convergente. E, na verdade, nesse caso, converge para o supremo dos termos. Um exemplo é essa sequência aqui, ó. Escolha um número B constante positiva e defina uma sequência n a partir desse número B da seguinte maneira: A0 é igual a B e AN mais 1 é igual a raiz de AN. Então, é uma definição recursiva, né? Onde um termo é definido a partir do anterior. Então, se eu começo com B igual a 2, por exemplo, aí esse vai ser o A0. O A1 vai ser raiz de 2. O A2 vai ser raiz de 2. O A3 vai ser raiz de 2. Por aí vai. Eu estou colocando várias raízes, uma dentro da outra. Aí eu quero saber o limite dessa sequência, se existe limite, se não existe e tal. Para isso, eu estou estudando aqui por casos. B maior que 1 e B menor que 1. Em ambos os casos, eu mostro que o limite é igual a 1. Só que para isso, eu preciso saber que o limite existe. Não adianta calcular um limite que você não sabe se não existe. Se existe ou não existe. Né? Então, primeiro, eu quero mostrar, na verdade, que esse limite existe. Depois eu calculo. Calcular é a parte mais fácil. Primeiro eu quero saber se existe mesmo. Para saber se existe um limite, aí, assim, claro, não vai ter uma forma fácil. Você tem que primeiro ter uma ideia, uma conjectura, para depois tentar confirmar essa conjectura. Por exemplo, você pode calcular alguns termos, mas com 2, depois raiz de 2, raiz de 2. Você vai ver que tem uma tendência aí de decrescer essa sequência, né? Aí você pode pensar, vamos tentar provar que essa sequência é decrescente. E é isto que eu estou mostrando aqui, ó. A sequência é estritamente decrescente. Para todo n natural,
eu estou mostrando duas coisas. A n é maior que 1 e a n mais 1 é menor que a n. Essa segunda afirmação aqui é justamente decrescimento estrito. E a primeira é dizer que, embora esteja decrescendo, não vai chegar a números menores que 1, vai continuar acima de 1. Cada n é um número maior que 1. Aí eu estou provando isso aqui por indução. Quem já estudou indução vai, vai conseguir ler isso aqui tranquilamente. Mas eu não vou entrar em detalhes não sobre isso. Indução é uma técnica de demonstração para afirmações envolvendo números naturais. Você mostra que determinada afirmação é verdadeira para n igual a zero e mostra que se ela for verdadeira para um dado n, então vai ser também para o próximo, para n mais 1. Então isso já é suficiente para mostrar que essa afirmação é verdadeira para todo n natural. É isso que eu estou fazendo aqui. Com esta afirmação de que para todo n natural, a n é maior que 1 e a n mais 1 é menor que a n. E isto já me diz que a sequência é estritamente decrescente e limitada inferiormente, porque tem uma constante 1 aí passando por baixo de todos os termos. Como ela é estritamente decrescente e inferiormente limitada, o que é que eu posso afirmar usando a proposição 7? Ela converge. Converge para onde? Converge para o ínfimo. É o que eu estou dizendo aqui. Ó. Converge para o ínfimo do conjunto dos termos da sequência. Aí, se você entender um pouquinho o que é que significa o ínfimo, você vai saber que esse ínfimo tem que ser maior que ou igual a 1. Isso já ajuda na hora de calcular aqui o limite. Né? É para isso que serve esse ínfimo aí. Ele tem essa informação de L maior que ou igual a 1 vem daí. Se eu não sei que a sequência converge para o ínfimo, e se eu não sei o que é que significa ser o ínfimo de um conjunto, eu não vou conseguir chegar nisso aqui. L maior que ou igual a 1. E isso aqui é importante para fazer a conta depois no limite. Como é que eu faço essa conta? A conta é fácil de fazer. Agora que eu já tenho essas informações, a conta é fácil de fazer. Você vai aplicar o limite dos dois lados na igualdade correspondente ao caso indutivo da definição recursiva. Ou seja, a n mais 1 igual a raiz de n. Eu aplico o limite em ambos os lados. Eu fico com o quê? Vou ficar com limite de a n igual a limite. Alguém falou? O que é que aconteceu? Eu fui desconectado, foi? Faz tempo que eu caí, foi? Eu só escutei quando deu um barulhinho. Pudu. Alguém lembra de que parte começou a ficar mudo? Vocês estão conseguindo ver minha imagem e a apresentação? Só a apresentação. E eu nem a apresentação estou vendo. Eu não estou vendo minha apresentação, não. Eu vou iniciar. Eu vou reiniciar então aqui. Eu vou sair e entrar de novo para ver se melhora a situação aqui.
Agora voltou, né? Certo. Pronto, então eu quero saber onde eu parei. Eu vou vocês, vocês acompanharam até o momento que eu falei da demonstração por indução aqui? Deu para ouvir isso? Que indução é quando a pessoa prova uma coisa que, uma afirmação de números naturais e tal, pronto. Pronto, então eu vou explicar novamente só a parte que eu estava falando aqui do ínfimo e tal, e como chegar no limite. Recapitulando aqui, ó. É, eu estou provando aqui, por indução, que a n é maior que um e a n mais um é menor que a n, para todo n natural. Então, isso já me diz duas coisas. Me diz que a sequência é estritamente decrescente e inferiormente limitada pelo número um. Como é estritamente decrescente e inferiormente limitada, a proposição 7 aqui, ó, inferiormente limitada e decrescente, né? Se é estritamente decrescente, então é decrescente. Então, essa proposição aqui vai me permitir dizer que aquela sequência converge. Converge para onde? Converge para o ínfimo do conjunto de todos os seus termos. Então, vamos voltar lá. Pronto, então eu sei que converge para o ínfimo do conjunto de todos os termos. Eu sei que esses termos são positivos. A n é sempre maior que um. Aí você pode se convencer, se você souber o que é um supremo, e isso eu estou explicando na aula lá de limitação de conjuntos, o supremo e um ínfimo, você pode se convencer que o ínfimo de um conjunto de números maiores que um necessariamente é um número maior que ou igual a um. O ínfimo pode até ser igual a um, só não pode se distanciar muito do conjunto dos termos do conjunto. Ele pode estar na fronteira ali. Ó. Todos os termos são maiores que um, mas o ínfimo pode ser igual a um. Ele só não pode ser menor que um. O ínfimo sempre é um ponto próximo do conjunto. O ínfimo do intervalo 3, 4 aberto, por exemplo, considera um intervalo aberto de 3 a 4 aberto. O ínfimo é 3 e o supremo é 4. Se fosse um intervalo fechado de 3 a 4, a gente teria um mínimo e o um máximo. Como é aberto, a gente não tem mínimo e não tem máximo. Vai ter no lugar disso supremo e ínfimo, ínfimo e supremo. É basicamente essa ideia. Então, se o conjunto dos termos da sequência só possui números maiores que um, o ínfimo desse conjunto é um número maior que ou igual a um. E essa informação é importante. E é para isso que serve saber que a sequência tem um limite e que esse limite é o ínfimo. Saber também que esse ínfimo é maior que ou igual a um também é importante. Ou seja, saber que o ínfimo de um conjunto de números maiores que um é maior que ou igual a um. Essa informação vai ser importante aqui embaixo, onde eu estou calculando L. Como é que eu calculo o L? Eu pego a igualdade AN mais um igual a raiz de AN, que faz parte da definição da sequência aqui, ó, e vou aplicar limite em ambos os lados. Limite de um lado igual ao limite do outro, ou seja, eu fico com isso aqui. Aí, de um lado, esse limite eu estou chamando de L. Do outro lado, o limite da raiz de AN se transforma em raiz do limite de AN, ou seja, raiz de L. Então, eu estou querendo descobrir um número L que é igual à raiz de L. E eu sei que L é maior que ou igual a 1. Se eu não tivesse essa informação, ficaria difícil, porque agora eu vou precisar elevar essa igualdade ao quadrado. Né? L igual a raiz de L, eleva ao quadrado. Você vai ficar com L ao quadrado igual a L. Equivalentemente, eu posso usar no lugar de L a variável x. Né? X igual a raiz de x. Eleva ao quadrado, fica x ao quadrado igual a x. Tem duas soluções aí. Tem x igual a zero e x igual a 1. Mas só uma solução serve, porque eu preciso satisfazer essa condição. A solução tem que ser maior que ou igual a 1. Então, L não pode ser zero, só pode ser 1. Portanto, para o caso B maior que 1, a sequência converge para 1. Certo? Então, no caso B maior que 1, eu provei que o limite dessa sequência existe e é 1.
Aí a mesma coisa vai acontecer para o caso B menor que 1. O limite vai existir e vai ser 1 também. Só que nesse caso, a sequência vai ser estritamente crescente e não decrescente. E vai ser também superiormente limitado por 1. Aí a demonstração aqui é análoga. Você se convence que vai ter limite também L igual a 1. Tá? Isso explica o fato que quando você pega uma calculadora e fica apertando a tecla de raiz quadrada, você chega em 1. Pega o número 100. Aí, raiz quadrada, 10, raiz quadrada, não sei quanto, raiz quadrada, raiz quadrada, raiz quadrada. Chega uma hora que o erro da aproximação do resultado com o número 1 é tão pequeno que a calculadora considera que é zero esse erro e diz logo que o resultado é 1. O próximo exemplo eu vou deixar que vocês leiam. É bem parecido com o exemplo 13. É basicamente a mesma ideia. Eu tenho uma sequência definida recursivamente aí. Eu vou me perguntar o quê? Primeiro, essa sequência tem limite? Para saber se ela tem limite, eu vou tentar averiguar aí se ela é monotônica e limitada, né? Se ela for, por exemplo, crescente e limitada superiormente, ela vai ter um limite. Qual é o limite? O limite é o supremo. Se ela for inferiormente limitada e decrescente, ela vai ter um limite também. Qual é o limite? O limite é um ínfimo. Aí, a partir dessa informação de que ela tem limite e sabendo também qual é esse limite, se é o supremo ou se é o ínfimo, eu tento calcular esse limite aplicando o limite de ambos os lados, né? Na igualdade. Por exemplo, AN mais 1 igual a raiz de 2 mais AN. Aí eu aplico o limite de ambos os lados. Limite de AN mais 1 é igual ao próprio limite de AN, que é L. E do outro lado, eu fico com a raiz de 2 mais L, que é a raiz de AN. Então, eu vou resolver essa equação. Para isso, eu preciso elevar ao quadrado, resolver aqui, ou fatorando, ou usando Bhaskara, chegando nessas possíveis soluções, menos 1 ou 2. Mas, devido ao fato desse L ser um supremo, esse L vai ter que ser positivo. Na verdade, o L vai ter que ser maior que ou igual a 2. Ou maior que ou igual a raiz quadrada de 2, que eu estou mostrando aqui. Ó. Então, o L não pode ser menos 1. Logo, o L tem que ser 2. É basicamente a mesma ideia. Exercícios. E agora chegamos na proposição 9, que é comparação, critério da comparação para sequências. É uma coisa bem intuitiva, bem tranquila, que eu preciso enunciar aqui para poder fazer referência a esse resultado mais para frente. Eu acho que até na parte de progressões geométricas eu já vou precisar usar isso aqui. Suponha que eu tenho duas sequências, AN e BN, de números reais, tais que AN menor que ou igual a BN para todo N suficientemente grande. Se a N é crescente e BN converge, isso me permite concluir que a N converge também. Ó, a N é a sequência menor. A N é menor que ou igual a BN. E a N está crescendo. Enquanto a N está crescendo, BN converge. Então tem uma tendência o que aí? Delas se encontrarem, né? Então a N vai convergir. Não exatamente elas se encontrarem, mas a sequência N vai ter que, de alguma forma, se estabilizar em torno de um limite. Já que ela está crescendo, e acima dela passa uma sequência que já se estabilizou, já tem um limite já. Então não tem como essa sequência N sair crescendo sem controle indefinidamente. Ela vai ter que, em algum momento, reduzir a velocidade lá, ficar apenas oscilando em torno de um limite. E eu posso dizer, na verdade, que esse limite de AN é o supremo dos conjuntos, do conjunto de todos os seus termos. Porque, na verdade, o que acontece aqui é que essa sequência N é crescente e limitada. A parte de ser limitada superiormente vem do fato dela ser menor que ou igual a BN que converge. Como BN converge, BN é limitada. E como BN passa por cima de AN, isso faz também com que a AN seja limitada superiormente. Se é limitada superiormente e crescente, ela converge. Converge para onde? Converge para o supremo do conjunto de todos os seus termos. No caso em que a sequência N tende a mais infinito, então isso vai fazer com que Bn também tenda a mais infinito. Isso também é bem intuitivo.
A sequência menor está tendendo a mais infinito. Isso vai empurrar a sequência que está acima, que é Bn, para ter também esse mesmo limite mais infinito. E as próximas afirmações aqui embaixo são análogas a essas outras duas, né? Se Bn agora é que decresce e a sequência An, que passa por baixo, converge, isso vai fazer com que, primeiro, a sequência convergente AN, ela vai ser limitada. E sendo limitada, isso vai também forçar a sequência Bn a ser limitada. E no caso, a sequência Bn vai ser limitada inferiormente, porque o limite vai estar aqui embaixo, em An. A limitação de AN vai implicar na limitação por baixo de Bn. Como Bn também é decrescente, se é decrescente inferiormente limitada, então ela converge. Converge para onde? Converge para o ínfimo do conjunto de todos os seus termos. E por último, se a sequência Bn tende a menos infinito, então a sequência N tende também a menos infinito. Exemplo. Calcule o limite de AN, dada por AN igual a N fatorial sobre 2 elevado a N. Então, de novo, eu vou analisar essa sequência escrevendo aí por extenso, né, digamos assim, o numerador e o denominador, expandindo. Então, n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2, etc, etc. E embaixo, 2 elevado a n é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes. Essa parte do meio, para n suficientemente grande, é maior que 1, porque pode ser vista como um produto de frações, ó, todas maiores que 1. 3 meios é maior que 1. 4 meios é maior que 1. N menos 2 sobre 2 para n suficientemente grande é maior que 1. Por exemplo, para n a partir de 5. Você vai ficar aí com pelo menos 3 sobre 2, ou seja, maior que 1. Então, toda essa parte aqui do meio é maior que 1. Isso significa que quando eu multiplico essa parte do meio pela que ficou fora, o resultado é maior, né, do que o que eu teria se só pegasse a parte de fora. Ou seja, a parte de fora é menor do que isso tudo aqui. E a parte de fora vai me dar o quê? Vai me dar n sobre 4. Então, n fatorial sobre 2 elevado a n é maior que n sobre 4. Tenho duas sequências agora, né? N sobre 4 é bem mais simples, bem mais fácil de estudar, n sobre 4. E ela é menor do que n fatorial sobre 2 elevado a n. Percebendo que n sobre 4 tende a mais infinito, isso me diz, pelo critério da comparação para sequências, que foi esta proposição aqui, em particular o item B, né, me diz que a sequência n fatorial sobre 2 elevado a n também tende a mais infinito. Você tem duas sequências aqui, a n é esta e bn é esta. A n é menor que bn, então como a n tende a mais infinito, bn também tende a mais infinito. Por último, progressões geométricas. Vocês devem ter estudado no ensino médio, né, progressões geométricas, só que lá no ensino médio, progressões geométricas, na maioria dos casos, era uma sequência finita. Às vezes se estuda também sequência infinita lá no ensino médio, mas é como se fosse partes diferentes do assunto, né? Primeiro se vê sequência finita, progressão geométrica finita, e depois, ó, vamos estudar agora progressão geométrica infinita, como se fosse assim um assunto separado. Aqui toda a sequência é infinita. Então, progressões geométricas para nós aqui é uma sequência infinita, necessariamente. Eu tenho aqui, ó, uma sequência definida pela fórmula R elevado a n. O n vai variando aí nos naturais e você vai tendo como termos da sequência as potências de R, né? R elevado a zero, que é 1, R ao quadrado, R ao cubo, R a quarta e por aí vai. R é constante, só o que muda é o n. Eu quero analisar essa sequência do ponto de vista de convergência. O que é que eu posso dizer? Eu vou separar por casos aí. Dependendo do valor de R, eu vou dizer se ela converge ou se ela não converge. Então, começando pelo caso mais simples. Suponha que R é igual a zero. Essa sequência aqui me dá quais termos?
eu vou ter 0 elevado a 0, depois 0 elevado a 1, depois 0 elevado a 2, depois etc. Quanto é 0 elevado a 0? Vocês podem pensar que é uma indeterminação. 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Não é uma indeterminação se essa expressão for entendida como uma operação de números naturais. Em cálculo 1, a gente estuda essa coisa de indeterminação no contexto de regra de L'Hopital e tal, mas naquele contexto, o 0 elevado a 0 às vezes é usado para se referir a um tipo de limite. É o limite de uma função f de x elevada a uma g de x, onde eu sei que o f de x tende a 0 e o g de x tende a 0 também. Então, não é que o 0 elevado a 0 lá desse contexto seja o número 0 natural elevado ao número 0 natural. Não. Quando se diz em cálculo 1 que 0 elevado a 0 é uma indefinição, isso é no sentido que se você tiver uma função f elevada a uma função g, e se você souber que ambas f e g têm limite iguais a 0, isso não lhe permite concluir que o limite de f de x elevado a g de x seja 0 também. Ou seja lá qual for o resultado. Você simplesmente não tem como saber o limite de f de x elevado a g de x a partir dos limites de f e de g. Mas aqui eu estou lidando com outro tipo de 0 elevado a 0. Eu estou falando aqui de operação mesmo entre números naturais. Eu quero o número natural 0 elevado ao número natural 0. E existem razões muito boas para definir 0 elevado a 0 como sendo 1. Uma dessas razões é que, em geral, um número n elevado a um número m é igual a, a quantidade de funções que existem com domínio tendo m elementos e contradomínio tendo n elementos. Então, 0 elevado a 0 seria a quantidade de funções que existem com domínio tendo 0 elementos e contradomínio tendo 0 elementos, ou seja, a quantidade de funções que existem com domínio e contradomínio sendo conjunto vazio. E quantas funções existem com domínio e contradomínio sendo conjunto vazio? Uma só função, que é a função vazia. Então, isso me leva a considerar que 0 elevado a 0 é 1. E isso a gente vai continuar usando no decorrer dessa disciplina, na parte de soluções em série de potência para EDOs e tal. Então, vá se acostumando aí com a ideia. 0 elevado a 0 é 1, se for pensado como expressão que representa uma operação entre números naturais. Bom, então aqui eu vou ter o seguinte: R elevado a N vai ser 1 se N for 0, nesse caso aqui em que R é 0, né? Então, R elevado a N significa 0 elevado a 0, nesse caso, e é igual a 1. Os outros termos, supondo que R seja 0, os outros termos aqui, com N igual a 1, 2, etc., vai me dar 0. Então, essa sequência R elevado a N vai ter o primeiro termo dela igual a 1 e o resto vai ser 0. Então, ela converge para 0. Apesar de ter o primeiro termo 1, o resto é 0. Ou seja, ela é uma sequência eventualmente constante, que converge para 0. Resolvido o primeiro caso aí. Próximo caso, R entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. Nesse caso, a sequência R elevado a N é uma sequência decrescente e inferiormente limitada. Eu posso dizer, na verdade, que é estritamente decrescente, mas para usar aquela proposição certa, eu só preciso saber que ela é decrescente. Então, ela é decrescente e inferiormente limitada. Se é decrescente e inferiormente limitada, ela converge. Converge para onde? Converge para o ínfimo do conjunto dos termos dela. E o ínfimo do conjunto dos termos dela é 0. Então, quando R for maior que 0 e menor que 1, a sequência R elevado a N converge para 0. Se R é um número agora entre menos 1 e 0, maior que menos 1 e menor que 0, então R elevado a N converge também para 0. Por quê? Porque agora eu posso usar aquele lema do módulo. Ó, R é um número negativo, né? Constante. Um número negativo constante é elevado a N.
Quando eu ponho o módulo, aí você tira o menos, tira o sinal de menos do R. Aí você transforma esse caso no caso anterior, onde o R era um número positivo. E eu posso colocar o módulo por quê? Por causa do lema 2, que é aquele que se o módulo de AN tende a zero, então AN tende a zero. Aí eu coloco o módulo na sequência, verifico que com o módulo a gente volta para o caso anterior, que diz que o limite é zero, com módulo. Aí o lema 2 permite que eu tire esse módulo, concluindo que a sequência dada também tende a zero. Se R é 1, aí eu fico com uma sequência constante, porque 1 elevado a n, o n variando aí nos naturais, é sempre igual a 1. Constante convergente para 1. Depois, R igual a menos 1. Nós já vimos que a sequência menos 1 elevado a n não converge, não tem limite, nem infinito nem infinito. Certo? Então isso também já resolve esse caso R igual a menos 1. Próximo caso, quando o módulo de R é maior que 1, ou seja, quando R é menor que menos 1 ou maior que 1. Nesse caso, a sequência R elevado a n vai ser ilimitada. Para todo m constante, você consegue um termo da sequência que tenha módulo maior que essa constante m. Ou seja, a sequência é superiormente limitada. Na verdade, é limitada dos dois lados, porque eu estou usando o módulo aí. Eu já estou dizendo que é limitada. Que é limitada de um lado ou do outro, mas na verdade vai ser dos dois lados. Então, essa sequência diverge. Se é ilimitada, então diverge. Isso é um resultado também que está na aula 2, em alguma parte da aula 2. No caso em que R é maior que 1, eu posso dizer alguma coisa mais específica. Ela diverge para mais infinito. Então, resumindo, a sequência R elevado a n converge se somente se o R é um número maior que menos 1 e menor que ou igual a 1. Vai ter limite 1 se R for igual a 1. Vai ter limite 0 se R estiver entre menos 1 e 1. E vai ter limite mais infinito se R for maior que 1. Nos demais casos, não tem limite nem infinito nem infinito. Isso aqui é muito importante. Gravem logo. Nós vamos precisar disso. E vou logo dizendo que quando a gente for estudar série geométrica, vai ter um critério parecido, não para a sequência geométrica, que é essa que a gente acabou de ver, mas para a série geométrica. Aí um outro erro comum é chegar lá na parte de série geométrica e confundir o critério de série geométrica com o critério de sequência geométrica, que é essa aqui. E a seguir você encontra alguns exemplos de aplicação dessas técnicas, né, para calcular limite envolvendo progressão geométrica. O limite de 1 menos 1 quinto elevado a n. 1 quinto é um número entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. Então, limite da diferença é o quê? Limite da diferença é a diferença dos limites, desde que esses limites existem, obviamente, e que a operação entre eles esteja bem definida. Limite de constante é a própria constante. Limite da expressão 1 quinto elevado a n, eu fico aqui com o limite de uma progressão geométrica. Com razão, R igual a 1 quinto, que é um número entre 0 e 1. É maior que 0 e menor que 1. Então, esse limite aqui, pelo critério lá da progressão geométrica, é 0. Aí eu fico com menos 0, que é 1. Exemplo 18. Aqui eu tenho também uma expressão, 3 elevado a n mais 2 sobre 5 elevado a n, que pode ser reescrita assim, ou seja, uma constante multiplicando uma sequência geométrica, com razão 3 quintos, que é um número maior que 0, menor que 1. Esse 3 ao quadrado que está na frente pode sair do limite, porque é constante, 9, né? Fica aqui fora do limite. E o que sobra é o limite de 3 quintos elevado a n, que é 0, porque 3 quintos é um número maior que 0, menor que 1. Então, 9 vezes 0 igual a 0. Exemplo 19, uma expressão mais complicadinha aqui. Exponencial de menos n mais arco tangente de menos, entre parênteses, 4 sobre π elevado a n sobre 2. Calculo esse limite se existir.
Então, eu vou começar percebendo que eu tenho duas parcelas, cada uma delas deve ter limite. A primeira delas, inclusive, tem limite igual a zero. Exponencial de menos n. Eu posso enxergar isso como sendo exponencial de menos 1 elevado a n. Exponencial de menos 1 é um número entre 0 e 1, que é a constante de Euler aqui é 2,718281828 aproximadamente. Aí você pega o inverso dela, como ela é maior que 1, o inverso dela é menor que 1. E é claro também que é um número positivo. Então é um número entre 0 e 1. Se você pega um número entre 0 e 1 e eleva a n, o limite vai dar zero. Então eu calculei o limite dessa primeira parcela. A outra parcela agora vamos ver aqui. Ó. Limite de arco tangente dessa expressão entre colchetes. Primeiro modifica a expressão entre colchetes. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu só estou pegando esse expoente n sobre 2, né? E transformando em raiz aqui. Raiz de 4 sobre π elevado a n. Aí depois eu uso aquilo que eu comentei na aula passada, do limite de uma função aplicada numa sequência, poder ser calculado como a função aplicada no limite dessa sequência. E como a sequência tem um menos na frente, esse menos representa a constante menos 1, essa constante pode sair do limite, por isso que o menos fica aqui fora do limite. Em seguida, limite dessa sequência. Essa sequência é uma progressão geométrica, com razão aqui, raiz de 4 sobre π, que é um número maior que 1. Perceba que 4 sobre π é um número maior que 1, porque 4 é maior que π. E depois, quando eu pego a raiz quadrada de um número maior que 1 continua sendo maior que 1. Então, número maior que 1 é elevado a n. O que é que acontece aqui? Pelo critério lá de progressão geométrica, quando a razão r é maior que 1, o limite é mais infinito. Então, esse limite aqui vai dar mais infinito. Só que é um mais infinito que tem um menos na frente dele. Aí fica menos mais infinito, ou seja, menos infinito. E fora desse menos infinito tem um arco tangente. Aí quanto vale arco tangente de menos infinito? Arco tangente de menos infinito significa o limite de arco tangente de x quando x tende a menos infinito. Ou seja, menos π sobre 2. Então isso conclui esse exemplo 19. Em seguida tem exercícios e acaba por aqui. Dúvidas? O bom é que eu posso falar rápido, vocês depois vão ter aí a gravação da aula e podem ver lá com mais calma. Bom, terminamos o assunto da aula 4. E eu vou ver aí se eu mando a lista de exercícios até amanhã para vocês. Isso vai determinar se a próxima aula, na terça-feira, vai ser uma aula comum como esta aqui de teoria ou se vai ter discussão de exercícios. Alguém tem dúvida aí sobre o assunto? Não deixem de verificar lá os vídeos dos assuntos já publicados, né? Vídeos e também os slides que estão no site, para poder acompanhar os próximos assuntos. Beleza, eu vou encerrar aqui a gravação.